O Nintendo DS foi um console que ele foi lançado pela Nintendo em 2004. Ele é visualmente distinto por possuir duas telas, sendo que a primeira delas é sensível ao toque, possui microfone embutido e conexão via wireless. A letra DS significa Dual Screen, é referente às duas telas que o console tem, e também está se referindo ao Developers System, que significa que naquela época os desenvolvedores eles tinham mais facilidade para criar os jogos para o console. Não é à toa que eles têm jogos maravilhosos por conta dessa facilidade que a Nintendo teve com os programadores na época. No dia 2 de março de 2006, a Nintendo lançou o Nintendo DS Lite, uma versão reestruturada do Nintendo DS no Japão. Mais tarde viria o Nintendo DSi. O Nintendo DSi ele é uma versão um pouco maior do que a do Nintendo DS Lite, que ela tem muitas características diferentes. A primeira delas nós podemos dizer que é, além do tamanho, as duas câmeras, sendo que tem uma câmera interna e uma câmera traseira, a interface do jogo com outros aplicativos como PictoChat, você poderia entrar na Nintendo eShop e também você conseguiria ter uma maior facilidade na hora de você trocar os seus dados por conta do processador ser um pouco mais rápido do que o Nintendo DS Lite. Uma das coisas que o Nintendo DSi ele acabou abolindo do Nintendo DS Lite foi a entrada para cartuchos do Game Boy Advance. Por exemplo, no Nintendo DS Lite, se você no caso tinha cartuchos do antigo console que era o Nintendo Game Boy Advance, você conseguiria jogar os jogos do Nintendo Game Boy Advance no Nintendo DS Lite, só inserindo os cartuchos no console. No Nintendo DSi e no Nintendo DSi XL, essa característica já foi abolida. A Nintendo já não quis mais deixar essa opção, até mesmo para deixar o Nintendo Game Boy Advance de lá atrás. Os modelos do Nintendo DS combinados em até 2016 venderam um total de 154 milhões de unidades. É muito console vendido. Para vocês terem ideia, só existe um console que a gente já falou aqui que ele bate o Nintendo DS, que é no caso o PlayStation 2. O Nintendo DS ele foi substituído pela família 3DS em 2011. O Nintendo 3DS ele mantém compatibilidade com praticamente todos os jogos do Nintendo DS. Só alguns games do Nintendo Game Boy Advance que não tem compatibilidade no Nintendo 3DS. A tela inferior do Nintendo DS ela está sobre uma tela sensível ao toque por pressão. No caso, ela é adaptada para aceitar comandos da Stylus, que é a canetinha que vem junto com o Nintendo DS. No caso, para você também fazer os comandos pelo dedo de um acessório chamado... Oh, para de bater na parede aí, mãe! Ou também de um acessório chamado Thumb Stylus. O Thumb Stylus era um acessório que você colocava no seu dedão, que no caso você conseguiria representar também uma canetinha só pressionando o seu dedão. É um acessório que ele vinha com alguns consoles, mas a grande maioria acabava não vindo. O que a tela inferior do Nintendo DS ela representou para o mercado? Uma tela sensível ao toque, como o Nintendo DS trouxe para a época, trouxe uma experiência de gameplay que até então era indescritível. Por exemplo, na época que o Nintendo DS chegou, não existia os celulares que temos hoje com os sensores de toque, era bem diferente do que nós temos. Então, o fato de você poder jogar Pokémon e você dar os comandos do seu Pokémon, atacar, recuperar HP, usar itens para aumentar atributos, de uma forma intuitiva como nunca foi visto antes, foi inovador para a época. Por exemplo, os Zeldas que teve para o Nintendo DS, você comandava o Link com a sua canetinha. Se você fosse jogar pensando que você ia jogar o Zelda clássico, como do Super Nintendo, no caso pelo direcional, você estava completamente enganado. Por isso que o Nintendo DS, alguns jogos, ele é muito apreciado por fãs. Porque na época, quem viveu isso ficou maluco. Não é à toa que hoje é um dos meus videogames favoritos.
O que ele trouxe para o mercado, depois no caso veio o Nintendo 3DS, o Nintendo Switch com essa opção de você tocar na tela, então ele deixou o gameplay muito intuitivo, possibilidades que nunca foram vistas no Nintendo DS. Para vocês terem noção, até hoje qualquer game que é feito, ele é utilizado com referência no Nintendo DS. Do lado esquerdo do console nós temos o direcional, do lado direito temos os botões de ação, né, o X, o Y, o A e o B. Na parte de baixo do lado direito nós temos o botão como Start, Select. Inferior do lado esquerdo nós temos o botão Liga. No caso do lado esquerdo seria nas versões do Nintendo DSi e do DSi XL. Do Nintendo DS Lite, o botão de acionar para ligar, ele fica na lateral do lado direito. E na parte de cima nós temos os botões L e o R, que são gatilhos que ajudam demais da gameplay. Nos três nós temos no meio do console, quando você abre ele, uma parte bem pequenininha que ali é o microfone. Jogos como Nintendogs, você chamava o seu cachorro, ou assoviava para o seu cachorro, e o console ele absorvia a sua voz e representava para o cachorro. Então são games assim que revolucionaram na época, que são pequenos detalhes que você percebe o quanto que o Nintendo DS ele veio para mudar esse mercado. O Nintendo DS ele veio com 2 falantes na parte superior, permitindo o som surround, que para a época era uma coisa assim incrível. Tem uma ressalva aqui que eu tenho que dizer, que assim, dos 3 consoles nós temos uma mudança assim muito drástica, porque exemplo, a bateria do Nintendo DS ela não era uma bateria tão potente. No DS Lite eles também não mudaram muita coisa, e o som não era bem alto assim para você conseguir escutar, e até mesmo se você fosse jogar e deixasse o som muito alto, podia comprometer a duração da bateria. Então normalmente a gente que jogava, ou joga até hoje, não costuma jogar no Nintendo DS Lite com um som muito alto, até mesmo para a bateria não acabar logo. E isso no Nintendo DSi e no DSi XL mudou assim da água pro vinho, porque por exemplo nos 2 consoles você aumenta, que é uma diferença assim incrível. Vamos supor, se você jogar jogos como Pokémon, Zelda, até mesmo Castlevania com volume bem alto no Nintendo DSi ou no DSi XL, a experiência ela já é outra. Os jogos do Nintendo DS são em formato SD card. No Game Boy Advance era o cartucho, e no caso pro Nintendo DS eles já mudaram o conceito para o SD card, que até hoje é utilizado nos videogames como o Nintendo Switch. E isso é muito legal, por quê? Porque ele tem um acesso na leitura de dados muito alto e muito rápido, né? Por exemplo, se você for jogar Nintendo DS no console, né, não estou falando no emulador, no console você vai perceber que praticamente não tem tempo de load. Isso se dá por conta da velocidade da leitura de dados que tem no chip, e isso é excelente, né? Vamos supor, a gente pode até citar o PSP. A mídia do PSP, pelo fato de ser num CD, ele tem momentos de load. Se você for jogar God of War, ele vai parar um tempo você lá para ele carregar os dados, e isso no Nintendo DS não existe, né? Os dados eles são carregados muito mais rapidamente. Se você for ver jogos no Nintendo Switch, por mais que eles sejam extremamente pesados, batendo vários gigas, você percebe que a leitura de dados é muito rápida. Essa é a grande diferença de você jogar jogos no cartão de SD. O console suporta cartões de até 2 GB. Então se você for jogar jogos, bater fotos, né, salvar muita coisa no console, a memória que vem dele é muito pouca. Então eu deixo o parecer para vocês que caso vocês queiram deixar fotos, brincar no console, vocês instalem um cartão de memória, tá bom? O software do Nintendo DS, ele muda quando ele passa para o Nintendo DSi. E qual que foi a sacada da Nintendo? O Nintendo DS, ele foi no caso o primeiro console portátil a oferecer a conexão sem fio. E isso para a época foi inovador. Até mesmo na E3, quando o presidente mostrou que o console ia ter o suporte para wireless, a galera ficou louca. Essa foi a verdade. E por que isso na época foi tão maravilhoso? Porque foi o primeiro contato que a gente teve com uma central de jogos.
a Nintendo começou a distribuir seus jogos de demonstração, foi junto com o Nintendo Wii e o Nintendo DS. Foi nessa dupla aí que eles expandiram isso, por isso que até hoje eles são assim consoles que para sua época assim são incríveis, né? Você poderia ligar o seu console, você não precisava necessariamente ir lá e jogar, você podia conversar com seus amigos numa sala do PictoChat, você podia tirar fotos, você podia acessar a internet, entrar em algum site. Então era uma coisa muito dinâmica, você não precisava necessariamente ligar o console só para jogar. A Nintendo teve essa sacada e foi muito inteligente da parte dela. Em 2004, a Nintendo ela entrou para o mercado de animações. E em 2005, o que ela fez? Ela começou a testar os quiosques para distribuir conteúdos para pessoas que tinham um Nintendo DS. E isso ficou muito emblemático. Por exemplo, você tinha o seu console, você estava lá de bobeira, ia lá visitar o quiosque da Nintendo. E nisso daí, pelo fato de você estar lá com o seu Nintendo DS, a Nintendo te proporcionava algumas demos ou conteúdos exclusivos para você baixar direto no seu Nintendo DS. Por isso que ela estava já um passo à frente já no mercado, oferecendo essas tecnologias. E isso foi excelente para a imagem da empresa na época. Em maio de 2006 vieram a Nintendo Download Stations. O que era isso? Eram lojas que tinham um lugar que você ia lá baixar suas demos diretamente nas lojas. Só que essas demos elas tinham um número assim limitado de downloads. Então a galera que tinha um Nintendo DS já se ia lá e se aglomerava para tentar ir lá e baixar e absorver esse conteúdo, e deixava todo mundo muito eufórico por conta dessa nova tecnologia. Falando agora sobre o PictoChat, por exemplo, hoje você utiliza o seu WhatsApp para você conversar com seus amigos, trocar fotos, trocar vídeos, né? Antigamente, na época do lançamento do Nintendo DS, não existia o WhatsApp, né? E eu acredito que até a própria Nintendo já estava de olho nesse tipo de mercado, né? E o PictoChat, o que ele era? Era um lugar que você entrava lá, você podia criar uma espécie de um ambiente que entrava lá, você podia deixar para uma, duas pessoas entrarem ou deixar a sala em aberto, né? E lá você ia trocando mensagens, dava para você fazer desenhos, conversar com pessoas, né? E isso era muito legal, porque pra época, galera, não tinha essa quantidade incrível de aplicativos, dessa facilidade. Por exemplo, se quisesse conversar com um amigo seu, você ia ter que pegar o telefone e ligar para ele. Era bem diferente do que é hoje. O mercado de comunicações ele mudou demais, né? E para quem pegou o console na época, não consegue esquecer até hoje algumas conversas que teve, né? Pelo fato de ser tão marcante, entendeu? Então é um console assim que ele tem uma história consolidada. Você pode fazer algumas configurações do seu Nintendo DS, como horário de despertador, preferência para jogos. Por exemplo, se você for jogar jogos de Game Boy Advance, você no caso vai utilizar uma tela só para emular os jogos do Nintendo Game Boy Advance. Então você pode escolher entre a tela de cima, a tela de baixo, e algumas predefinições que são assim bem pertinentes. O primeiro jogo de RPG para o Nintendo DS foi o Pokémon Diamond, que ele tinha uma possibilidade assim bem interessante, que você podia pegar seus jogos do Pokémon Ruby, Safira e Emerald e pegar esses Pokémons que estavam lá e conectar nesse novo game. A bateria do Nintendo DS ela vai variar a sua performance de acordo com a configuração que você utilizar para você rodar os seus jogos. Por exemplo, você pode, antes de você jogar os seus jogos, você pode ir lá mudar o ajuste do brilho, você pode deixar o volume alto ou o volume baixo, você pode ligar ou desligar o receptor wireless. Então todos esses ajustes ele compromete na performance da bateria. Mesmo nos modelos assim mais avançados como o DSi e o DSi XL, se você não deixar essas configurações inativas, ele vai consumir mais bateria e seu fator de gameplay vai ser reduzido, né? Porque ele vai estar consumindo sem você estar utilizando. A minha dica é, se você tiver em um ambiente bem claro, reduza o brilho, né? Deixa o brilho reduzido. Caso o jogo não venha a necessitar do wireless, desliga o wireless. Dá para você ir lá em configurações antes de começar o jogo, ir lá e desligar o wireless.
E isso já vai aumentar drasticamente aí já a performance da bateria, né? A bateria, ela conforme o tempo for passando, se for utilizando, ela vai ficar desgastada, ela vai ficar já velha. E no Nintendo DS existe a possibilidade de você abrir o console, retirar essa bateria e colocar uma bateria 0 bala, entendeu? Então você tem essa possibilidade de você não deixar lá a mesma bateria há anos, né? Que isso não é nada bom. Ah, e uma das coisas mais legais que eu acho assim no Nintendo DS, por exemplo, o Nintendo DS é um console de bolso, né? Então acontece, para você jogar ele, você tem que abrir, né? E você, para desligar, você pode deixar ele aberto ou você pode fechar para colocar dentro do bolso e sair, né? Fazer suas coisas, né? E no meio do gameplay, se você estiver numa batalha de Pokémon, estiver jogando Zelda, alguma coisa, e você precisar parar, para não acabar a bateria, o que você faz? Você fecha o console, que ele vai entrar no modo Sleep Mode. O que significa? Ele vai reduzir drasticamente o consumo de bateria, porém ele não vai desligar o seu jogo. Então, exemplo, vou pegar um ônibus aqui, sei lá, vou fazer uma outra coisa, mas eu não quero desligar o console. O que você faz? É só você fechar o console e deixar ele guardado, que o jogo ele vai estar lá te esperando. Vai gastar bateria? Vai, mas não em proporção como se ele tivesse aberto. E isso é uma coisa assim incrível, porque normalmente consoles assim da época não tinha essa opção de Sleep Mode. Uma das coisas assim legais do Nintendo DS é que ele possui uma mesma interface. Então acontece, se você for pegar um console do Japão, um console da Inglaterra, o sistema ele vai ser o mesmo. Só que existem alguns países que você não vai conseguir colocar os cartuchos de outras regiões. Por exemplo, se você pegar um console europeu e colocar um cartucho japonês, o console não vai ler. Não é que é problema do cartucho, ou é problema no leitor do console, não. É que cada jogo, né? Exemplo, ele tem lá, exemplo, eu comprei um console aqui, certo? Ele é americano e eu comprei um jogo aqui que também é americano. Ele vai rodar? Beleza, roda. Agora se você for tentar colocar um jogo japonês ou chinês, ele não vai rodar. E vice-versa. O jogo do Mario Kart tinha a possibilidade de você jogar no multiplayer com jogadores de outros países. Como que funcionava? Você entrava numa espécie de sala de espera e dentro, no caso do servidor da Nintendo, ela ia conectar várias pessoas que estavam tentando também jogar no modo multiplayer do Mario Kart. Por mais que no caso a sincronia não seja perfeita, mas para a época quem jogou era incrível, porque você tava lá e de repente entrava uma pessoa lá, um nome chinês lá, quando você ia tentar correr contra elas, parecia que o carro da pessoa tava com turbo, que você não conseguia pegar de jeito nenhum. E outra coisa também, Mario Kart é um jogo que ele desfaz amizades, né? Se você for jogar contra os seus amigos, tomara que a amizade seja boa. A compatibilidade de jogos também era feita em consoles. Na época, o Nintendo Wii tinha muita compatibilidade com o Nintendo DS. Existiam alguns jogos sim que você podia transferir dados, né, desbloquear conquistas, né? Porém não eram todos os jogos que você tinha essa opção. Mas em alguns jogos acabam ficando marcantes, né? Atualmente, o Nintendo DS possui uma biblioteca com mais de 5.100 jogos. Resumindo, é muito jogo para você jogar. Tem uma biblioteca com infinidade. Gosto de RPG, gosto de ação, aventura. O Nintendo DS tem tudo. Se você quiser comprar o console ou baixar um emulador, você vai ver que tem uma infinidade de jogos para você explorar lá. Agora nós vamos falar do top 10 mais vendidos do Nintendo DS. Vamos lá. Em 10º colocado, nós temos o Super Mario 64, que vendeu 10,41 milhões de unidades. Como se não bastasse ter sido o jogo mais vendido do Nintendo 64, o título deu as caras novamente no Nintendo DS. Desta vez com novos modos e adaptações na história. A maior mudança, no entanto, foi ver além de Mario, Yoshi, Luigi e Wario correndo pelos portais espalhados no castelo de Peach. Em 9º lugar, nós temos o remake de Pokémon Gold e Silver, que é o Pokémon Heart Gold e o Soul Silver. Assim como já tinham feito no Pokémon Yellow de Pikachu, nos remakes de Gold e Silver, um dos Pokémons te fazia companhia fora das Pokébolas, pelas rotas de Johto. Por falar nisso, também tínhamos a companhia da Pokéwalker, um pedômetro que, ao ser usado,
dava itens e criaturas de presente que eram transmitidos para a aventura. Em oitavo lugar nós temos Animal Crossing Wild World, que vendeu 12,27 milhões de unidades. Animal Crossing não só marcou a chegada da franquia aos portáteis, como foi o primeiro a aproveitar a jogatina online. Dessa forma, era possível pescar, coletar frutas e cavar tesouros em tempo real com mais 3 amigos em sua simpática cidadezinha. Bem mais divertido, né? Em sétimo lugar, nós temos Pokémon Black and White, que vendeu 15,31 milhões. Vimos a tecnológica Unova, inspirada em Nova York, virar o palco de uma tensa discussão sobre o fim da relação entre treinadores e os Pokémons, que era considerada injusta pelo Team Plasma. Os títulos da quinta geração atiçaram a curiosidade e até mesmo a da crítica. E em sexto lugar nós temos Brain Age 2, que vendeu 15,30 milhões de unidades. O sucesso entre o público mais velho, a segunda versão ofereceu 17 tipos de desafios, que ficavam mais difíceis conforme subia de nível, como subtração em sequência, memória numérica e até mesmo a famosa pedra, papel e tesoura, que era acionado pelo microfone. Em quinto lugar temos Pokémon Diamond and Pearl, que vendeu 18,35 milhões. A jornada por Sinnoh abriu de vez as portas para a conexão online. A volta de recursos, como a passagem entre o dia e a noite, e a trama que apresentou Arceus, o Pokémon original, garantiram muita diversão. Em quarto lugar nós temos o primeiro Brain Age, que vendeu 20,22 milhões de unidades. Baseado em pesquisas do neurocientista Ryuta Kawashima, propôs treinar o cérebro continuamente com a ajuda de pesquisas e ágeis atividades realizadas na tela de toque. Em terceiro lugar nós temos Mario Kart DS, que vendeu 23,42 milhões de unidades. Os cascos azuis também atravessaram os continentes graças ao serviço Nintendo Wi-Fi Connection, mas o que impressionou mesmo foram as aceleradas disputas via conexão local até 8 pessoas e o gráfico refinado, que foi incrível. Em segundo lugar nós temos Nintendogs, que vendeu 24,75 milhões de unidades. Nem todo mundo pode ter um amigo de 4 patas, mas e se for através de um game? A interação com os cachorrinhos ficou por conta da tela de toque, pela qual os acarinhávamos, e do microfone pelo qual eram dados os comandos. E em primeiro lugar nós temos New Super Mario Bros, que vendeu mais de 30 milhões de unidades. Uma década depois de abandonar o estilo side-scrolling, a Big N revisitou o passado e colocou os encanadores em uma plataforma com gráficos 2.5D. O saudosismo falou mais forte e não pegou em cheio somente os veteranos. O gráfico refinado trouxe uma experiência incrível para a época para você jogar Super Mario no console portátil. A transição foi de impacto e conseguiu cativar muitas pessoas. Olá pessoal, sou eu, Paulo, aqui de novo, dando continuidade ao vídeo do Edu, que ele está falando do Nintendo DS, esse game que foi um clássico dos portáteis. Nintendo sempre fazendo clássicos no mundo dos videogames. Um dia nós fazemos o vídeo do Game Boy, mas isso fica pra frente. Vamos falar hoje sobre os acessórios do Nintendo DS. Eu já vou mandar o papo. Eu nunca tive o Nintendo DS, então eu não conheço o game muito bem, mas o Edu me deu uma aulinha básica, me passou uns textos para ler e eu vou falar o que eu aprendi sobre ele, principalmente dos temas que eu fiquei responsável de apresentar para você. Começando pelo Rumble Pack. Esse acessório ele tinha o formato de um cartucho de um Game Boy Advance. E ele foi o primeiro acessório a usar a entrada de expansão. Ele também tinha a função de vibração para adaptar melhor alguns jogos, como Metroid Prime Hunters e Mario Luigi Partner. O Rumble Pack foi lançado em 2005 juntamente com Metroid Prime Hunters. Ele era lançado e vendido junto com o jogo. Outro acessório que era do Nintendo DS, mas ele não foi feito pro Nintendo DS e pro Game Boy Advance, mas também era possível ser usado no Nintendo DS, era o Play IAM. Eu não sei se eu falei certo, que ele era um acessório que servia para você fazer transferências de músicas e vídeos entre o Game Boy,
e o Nintendo DS, ou entre Game Boys e entre Nintendo DS. Era bastante útil, levando em conta a função dele. Indo para outro acessório que tinha a mesma função, mas era específico para o Nintendo DS, era o Nintendo DS MP3 Player, que era a mesma função, só que ele era exclusivo do Nintendo DS, ele não podia servir em Game Boys. E esse Nintendo DS MP3 Player era um pouco mais potente, ele tinha um pouco mais de memória do que o Play One. Ele conseguia armazenar mais ou menos 2 GB de músicas e vídeos. Era bastante interessante, quer dizer, vídeos não, músicas no caso. Outro acessório bastante comum em todos os consoles atuais e que o Nintendo DS também tinha era o headset. Ele era plugado na entrada do headset que ficava na parte de trás, se eu não me engano, do Nintendo, de baixo do Nintendo DS, e servia basicamente porque todo headset serve: ouvir e falar. Outro acessório, e eu acho esse muito útil, que o Nintendo DS tinha, era o Nintendo Wi-Fi USB Connector. Que ele consistia basicamente no que? Ele era parecido com um pendrive que você conectava no Nintendo DS, e com ele você conseguia jogar online, mesmo que você estivesse fora de uma rede Wi-Fi. Isso é bastante útil, principalmente se você está no metrô, e principalmente na época que ele foi lançado, que não existia muito 3G, 4G. Então era bastante útil realmente esse tipo de acessório. Agora falando de um acessório que eu não sabia que existia para o Nintendo DS, o Edu me apresentou, que era o Guitar Grip, que fazia a mesma função das guitarrinhas do PlayStation 2 ou do Xbox 360 para jogar jogos do Guitar Hero ou Rock Band. Eu não sei se tinha Rock Band para o Nintendo DS, mas era essa a função dele. Possuía só 4 botões e obviamente era bem mais simples, mas a ideia era boa. Indo nessa mesma linha também tinha o Easy Piano, que era um acessório com teclinhas de piano feito para jogar o Easy Piano, que também é um jogo de Nintendo DS, focado obviamente no piano. Eu nunca joguei, eu não sei tocar nem piano nem no teclado do computador, então imagine isso aí. Um acessório que era útil para os gordinhos de plantão, é nóis, era o pedômetro. Eu não sei se é assim que fala, mas se for, tá valendo. Que era um acessório que ele era um acessório que servia para fazer a contagem dos passos de cada pessoa através do aplicativo Personal Trainer Walker. Era para contar os passos, para a pessoa poder ter uma noção de quanto ela andou no dia, para poder saber quantas calorias perdeu. Realmente útil. Fala a verdade não, eu falo a verdade para vocês, é útil. Só que daí a pessoa bota no gato e o gato sai andando pela casa inteira, você andou 33 km, né? Aí é foda. Seguindo essa mesma linha, também tinha o Pokewalker, que foram feitos para jogar os jogos do Pokémon Hard Gold, o Soul Silver. E nesses jogos, tendo esse equipamento, o Pokewalker, você podia capturar Pokémons andando. Porque acho que isso daí chegou a dar a ideia do Pokémon GO futuramente, né? Que foi a vibe mais rápida a passada que eu já vi na vida. Mas não é ruim não, até hoje nós vemos doido caçando Pokémon, né? Que é legal. Fazer o quê? Eu não sou fã de Pokémon, mas é legal caçar Pokémon. Pô, botar o Pikachu na Pokébola é maravilhoso. Apesar que eu nunca peguei um Pikachu. Saindo um pouco dos acessórios, vamos falar agora da venda e do marketing do Nintendo DS, que até foi bem grande. Em 2016, acho que foi a última contagem das vendas do Nintendo DS, foi contabilizado que ao todo, desde seu lançamento até dia 31 de março de 2016, foram vendidos cerca de 154,02 milhões de cópias do Nintendo DS. É muita coisa, velho, é muita coisa, principalmente com um portátil. Assim, se tornando um dos consoles mais vendidos da história. Acho que, se não me engano, em segundo lugar, apenas perdendo para o PlayStation 2, porque PlayStation 2 não há quem ganhe, infelizmente. Ou felizmente, eu não sei. É PlayStation 2, o bicho é maravilhoso. Agora vamos falar sobre as edições especiais do Nintendo 64, ainda tá na cabeça. Do Nintendo DS, que eu vou falar a verdade pra vocês, eu não vou falar de todas porque são muitas mesmo. Pra você ter ideia, no lançamento do Nintendo DS eles já lançaram uma edição especial específica pro pessoal do fã-clube do Mario no Japão. Mario, como eu falei, é o querido da Nintendo. Então o fã-clube do Mario, não vou falar nada. Uma curiosidade interessante é que o rapper 50 Cent, ele pediu pra Nintendo um modelo personalizado do Nintendo DS, um modelo camuflado, se eu não me engano, e ela mandou. Eu falei, o cara tá com a bola toda mesmo, hein? E pior que foi na época que, na verdade, ele já tinha sucesso, né? Esquece o que eu ia falar, ele já era famosaço na época.
Ainda é, né? 50 Cent. Sem falar de edições especiais para Pokémon, para Zelda, teve até versão especial para Metroid. Então eu não vou especificar muitas edições especiais do Nintendo DS, porque realmente são muitas. Mas hoje em dia muitas delas são vendidas a preços enormes. E em reais, se eu não me engano, chegam de 5 a 15 mil reais. Eu não vou nem falar em dólar, porque eu não sei, no dia que você pode estar vendo esse vídeo, eu não sei quanto é que tá a cotação do dólar. Mas botar aí uns, tipo, 15 mil reais, então deve estar 10 dólares. Mas agora falando, assim como o Game Boy teve modelos diferentes, assim como o Play 2 teve o modelo clássico, o modelo Slim, assim como o Xbox 360 passou do modelo branco pro modelo preto, depois foi pro modelo Slim. E como todos os consoles praticamente têm modelos diferentes com o decorrer da história, não foi diferente com o Nintendo DS. Ele é o primeiro modelo clássico do Nintendo DS, depois nós tivemos o Nintendo DS Lite. Por que esse nome eu não sei. Esse Nintendo DS Lite ele foi lançado um ano após, se não me engano, um ano após o lançamento do original. Ele era a tela um pouco mais brilhante, com melhor foco. Sem falar que ele era menos pesado que o Nintendo DS original, então ele é vantajoso. E tipo, ele também possui uma bateria mais durável, ele tinha uma caneta Style mais funcional. Eu lembro que a Nintendo DS às vezes falhava. Agora vamos falar do Nintendo DSi. Eu não sei o que significa esse I, se alguém souber o significado dele, por favor, deixe nos comentários. Eu acho que se o bobear, o próprio Edu sabe, mas não me falou. Esse Nintendo DSi ele foi lançado um ano após a segunda versão, ele foi a terceira versão praticamente. Ele era maior, ele tinha um processador também mais rápido, ele tinha mais memória e teve a inclusão de 2 câmeras a mais, sendo que também foi adicionada uma tela um pouco maior. Eu não manjo de tamanho de tela, então não posso falar com precisão. Que ele criou uma compatibilidade Wi-Fi mais precisa e rápida, sem falar que ele adicionou a entrada para um cartão SD. A desvantagem dele é que ele perdeu a compatibilidade com cartuchos do Game Boy. Isso foi triste. Agora falando da última versão do Nintendo DS que foi lançada, que é a Nintendo DSi XL, que foi lançado no ano de 2009. E ele foi um aumento de tudo melhor, processador, memória, tela, tamanho, ele era um pouquinho maior que a terceira versão dele. E obviamente ele era o melhor em tudo, não teve muitas modificações nele, ele não teve nenhum adicional, ele era apenas melhor em tudo praticamente. Agora o Edu vai colocar na tela uma tabela mostrando não, né? O Edu agora vai colocar uma tabela mostrando a diferença de preço entre os modelos do Nintendo DS nos dias de hoje. Para quem tiver interesse e quiser comprar um, poder já ter uma ideia. É isso, essa é a minha parte do vídeo. Obrigado por ter me assistido e não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e um beijão na bunda. Tchau!